passa um semiciclo, o outro diodo bloqueia. Aí, quando eu quero ligar a lâmpada, por exemplo, vou ler, que precisa de mais luminosidade, aí eu botei uma outra chave aqui, ó, curto-circuitando o diodo. S2. Então, quando eu ligo S2, aí o diodo fica fora. A corrente vai querer passar pelo S2, que é mais fácil, né? Só que o S2 passa tanto o pico positivo como o negativo. Aí a lâmpada acende com 100% de brilho, com o S2 ligado. Professor, Com o mais uma S2 dúvida. desligado, aí a lâmpada vai funcionar só com 50% do brilho, né? E o S1 é para ligar e desligar o conjunto geral. Diga. Só mais uma dúvida. Eu abri um carregador de celular, eu vi que lá dentro do carregador ele tem um retificador e tem 2 diodos lá dentro do carregador de celular. Após o celular carregado 100%, ele continua mandando ou ele para de mandar corrente para o celular? A bateria já toda cheia. Aí vai ter um equilíbrio, né? Porque veja, quando você tem lá o diodo, o próprio diodo vai cortar. Vamos supor que do lado de cá, do secundário, ele tenha, no anodo, né? Ele tenha lá, sei lá, 5,2 volts. Se a sua bateria está descarregada do lado de cá, estou fazendo, gente, uma representação bem simples, tá? Mas, na verdade, tem mais componentes no circuito, mas só para você entender. Se a sua bateria está descarregada, digamos, ele está lá com 4,5. Então, a diferença é que esse potencial positivo ele é maior do que esse que também é positivo. Então, o anodo está positivo em relação ao cátodo. O diodo funciona e a corrente flui e a bateria vai carregando. Mas, na medida que a bateria vai carregando, esse potencial aqui ó, ele vai aumentando. Quando esse potencial aqui chegar a igualar o de cá, ou não garantir mais o 0,7 que o diodo precisa para funcionar, aí o diodo para de funcionar, para de ter corrente. Entendeu? Agora, você tem que pensar que, além da bateria, está ligado também o celular, né? A bateria está ligada também ao celular. O celular representa uma carga. E aí, enquanto o celular está ligado e funcionando, vai ter uma corrente, porque o celular está ligado, então ele tem um consumo de corrente aqui. E isso, se a tensão da bateria fica um pouco mais baixa, o diodo volta a conduzir. Entendeu? Ok, professor, entendi agora. Ele só Perfeito, para de perfeito. funcionar, de mandar quando o celular está desligado. E se o celular tiver stand-by também, ele para de mandar ou ele É, continua mandando? Por exemplo, porque em se stand-by a desliga. corrente é muito pequena. Quando está em stand-by, a corrente é muito pequena. Só se ficar por um período muito grande, porque aí, mesmo em stand-by, ele tem um consumo, que é mínimo, mas por um período muito grande, a bateria vai diminuir um pouco sua tensão. E aí entra o diodo na hora. Toda vez que a bateria tiver uma tensão menor do que a tensão que está lá no anodo, aí o diodo entra. Respeitando aí o 0,7, né? Que o diodo precisa. Entendeu? Valeu, obrigado, professor. Entendi. Beleza. Exatamente. Eu botei os valores assim arbitrariamente, mas se você olhar, coincidiu 5,2 menos 4,5 dá exatamente 0,7, que é o que o diodo precisa para funcionar. Aí, quando esse daqui subir para 4,6, aí o diodo já fica com 0,6. Por quê? 5,2 menos 4,6 dá 0,6. 0,6, o diodo começa a ter uma limitação muito grande na corrente, porque é aquele joelho, né? Lembra da curva? Aqui no joelho. Isso aqui é o 0,7. O 0,6 ele está mais ou menos por aqui, assim, ó. Aí, conforme ele vai diminuindo o potencial, essas correntes aqui já são correntes bem pequenas. Não vai ser uma carga plena. Entendeu? Agora, tem outros circuitos que são mais elaborados. Ele já utiliza
outros meios para desconectar o carregador quando a bateria está carregada. Aí é transistor, usa outros tipos, outros componentes eletrônicos. São circuitos mais sofisticados. Então, isso eu expliquei o mais simples, que é com diodo. Mas, em geral, os carregadores funcionam com esse controle aí de carga ou não da bateria, com componentes mais sofisticados, que seria um transistor, tá? Aqui é a corrente do diodo versus a sua tensão. Bem, o que eu queria mostrar aqui para vocês, seguindo a aula agora, é essa tabelinha aqui, ó, onde eu representei, eu fiz um resumo, tá? Isso aqui a gente já sabe, que o valor médio VDC da senoidal é 0, a gente já viu isso, e que o valor eficaz, eu estava falando nesse instante agora, né, na aula de atendimento, que o valor eficaz da senoidal é valor de pico sobre a raiz de 2. Isso a gente já sabia. Agora, o que eu vou apresentar para vocês é novidade. O valor de pico, o valor médio da meia onda não é 0. Por que não é 0? Porque agora eu não tenho pico negativo para somar com o positivo e anular na hora de calcular a média. Tá? Aqui, nesse daqui, eu calculava a média. Por que dava 0? Porque sempre que eu pegasse um ponto positivo, ia ter um ponto negativo aqui de mesmo valor em módulo, que ia anular na hora de somar. Então, essa média dava 0 no final. Mas aqui não, eu não tenho mais a parte negativa. Então, essa média aqui, ela é diferente de 0. E aí, de novo, a gente utiliza a matemática do curso superior, que é através do cálculo integral para calcular essa média. Então, o pessoal já fez a média de uma meia onda, Professor, já você resolveu pode o cálculo colocar a integral dessa Tainá média. agora na tela, por favor? Tá, pode sim, pode. E agora a gente vai utilizar esse cálculo integral, né? Cadê Tainá? Fala aí um pouquinho para eu pegar aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Tainá? Tudo bem? Pronto. Pronto, obrigada. Então, como eu ia dizendo, né? O cálculo da média da meia onda é feita através do cálculo integral. E aí, resolvendo o cálculo integral dessa meia onda, se chegou a essa equação aqui. Não gosto de falar fórmula, mas tudo bem, é uma fórmula, porque a gente não sabe de onde veio, né? Então, VDC para meia onda é igual a valor de pico sobre π. Não é mais igual a 0, como era na senoidal. Agora é valor de pico sobre π. Tá? Então, por exemplo, se o valor de pico é 10, o valor médio, então eu tenho uma meia onda com valor de pico igual a 10. O valor médio, que a gente chama de DC, é igual a esse valor de pico dividido por π. Então, se você pegar 10 dividido por π, na minha máquina tem π, mas quem não tiver pode usar 3,14, que é o valor de π, né? Aqui eu uso o valor da máquina, que ela é mais completo. Deu quanto? 3,18 aproximadamente volts. Então, essa meia onda vai ter aqui um valor médio de 3,18 volts. Então, a meia onda que tem um pico de 10 volts tem um valor médio. É como se esse valor médio representasse essa onda, meia onda, entendeu? Um valor constante de 3,18 representasse essa onda de meia onda. Só que ela não é constante, ela é pulsante, né? Mas tem uma equivalência aí através do valor médio. É como se eu pudesse imaginar, se eu achatasse ela aí, ela iria ficar com uma média aí de 3,18.
Que nem as notas, né? No final do ano, você pega todas as notas, soma tudo, divide pelo número de notas, vai ter a média. Só que aqui, nesse caso, a meia onda passou a segunda unidade toda só tirando zero. E aí, a média caiu bastante por conta disso. De 10, passou para 13,18, porque ficou metade da onda todinha aqui no zero. Então, isso faz com que a média seja bem abaixo do valor máximo. Pronto. E o valor de eficaz, que é a média quadrática, lembram? O valor eficaz é a média quadrática. Passa a ser valor de pico sobre 2. Então, o valor da senoide, o valor eficaz desculpa, gente, é sobre raiz de 2. Mais da meia onda é sobre 2. Fica menor ainda. Claro, ela perdeu a metade da onda. Tá? Então, se a gente for representar, fazer um exemplo aqui para a gente, o valor eficaz vai ser o valor de pico sobre 2. O valor de pico é 10, então isso dá 5 volts. Então, a média quadrática ela estaria aqui, ó. 5 volts. Isso aqui seria o valor médio quadrático, ou o valor eficaz. Isso aqui seria o valor médio simples, que a gente chama de VDC, ou simplesmente valor médio. Então, a média quadrática dá um pouquinho maior, mas a média simples dá 3,18. Certo? Então, é a mesma, é como se fosse assim, quando a gente quer ver o aproveitamento médio do aluno, a gente calcula a média, né? A gente tem uma ideia de como, ao longo do ano todo, como foi o aluno. Então, a gente olha a média. Quando a gente quer saber, né, naquela disciplina, envolvendo todos os assuntos, qual foi a média, que a gente quer ter uma visão geral do aprendizado do aluno. Né? Então, a gente olha a média. Então, é a mesma coisa. Então, a meia onda, ela vai ter uma média lá de 3,18. Agora, se eu quero saber em um determinado instante, aí não é mais a média, tem que pegar o valor mesmo daquele instante. Ok? Depois a gente vai ver essa parte aqui, ó, que é da onda completa. Só que eu não vou falar agora. Ela está aí só para compor o quadro, mas eu vou falar isso depois. Tá? A gente vai ver que a média fica maior, porque ela agora já tem as duas meia ondas, né? Mas, enfim, a gente está trabalhando com esse aqui, de meia onda. Vamos fazer um exemplo agora para ver como a gente pode fazer os cálculos usando essas equações aí, tá? E vamos pegar esse aí, ó. A gente tem um retificador de meia onda, tá? Um transformador, um diodo e uma carga. E aí ele diz que V1 é 127 volts. Então, ele tem aqui um dado, que é a tensão do primário, 127 volts. Veja que foi dado em valor eficaz. A frequência de V1 é 60 Hz. A relação entre as espiras, ó, N1 sobre N2, ele já deu direto igual a 20. Eu posso botar o valor de N1, o valor de N2, eu já posso botar logo o valor da razão entre elas, né? Então, ele já deu o valor da razão. Que era um diodo de silício, então a gente já sabe que é 0,7. A carga de 82 ohm, né? A resistência aqui da carga. E aí ele pede para determinar, primeiro, o valor médio na carga. Então, a gente tem que lembrar que essa carga ela vai trabalhar com meia onda. Lembra? Quando a gente analisou o funcionamento do circuito, ó, a gente viu que a carga ia funcionar com meia onda. Por quê? Porque o diodo só conduz no pico positivo, que é exatamente quando fica positivo no anodo e negativo no cátodo, e o diodo fica polarizado diretamente, como uma chave fechada,
permite passar corrente, tem tensão. Quando a polaridade é invertida, o diodo abre, aí não tem tensão, fica esse momento aqui de ausência de tensão. Então, isso é o característico da meia onda. Então, a gente já sabe que essa carga ela está trabalhando com a forma de onda de meia onda. Isso é um importante dado para a gente resolver a questão. Se ele quer o VDC de RL e RL está com a tensão em meia onda, eu tenho que olhar lá. Como é que eu calculo a média da meia onda? Valor de pico sobre π. Então, eu tenho que pegar o VDC na minha carga, vai ser o valor de pico na minha carga dividido por π. A tensão de pico. Quem é a tensão de pico? No secundário, eu tenho um valor de pico lá também. Ó. E na carga, eu vou ter um valor de pico correspondente. Lembra que eu disse que o diodo de silício precisa de 0,7? Então, a soma dessa tensão do diodo mais a tensão da carga dá a tensão total. Então, o valor de pico que aparece aqui na carga vai ser o valor de pico do secundário menos o 0,7 que está no diodo. Eu acho que até durante a apresentação da aula passada eu falei disso. Essa linhazinha verde ó, é a tensão na carga. Note que ela está um pouquinho abaixo da linha vermelha, que é a tensão do secundário. Então, é exatamente isso a diferença do 0,7. Pego o valor de pico, subtrai de 0,7, aí eu acho a tensão na carga. Entendeu? Então, a conta que a gente tem que fazer para descobrir o valor de pico na carga, valor de pico na carga, é exatamente valor de pico no secundário menos 0,7 do diodo. Por quê? Porque o circuito está em série. Quando eu somo a tensão do diodo mais a tensão da carga, tem que dar a tensão total. Então, a tensão total menos 0,7 do diodo vai me dar a tensão da carga. Ok? Bem, acontece que eu ainda não tenho o V2 de pico. Então, eu tenho que correr atrás do V2 de pico. Eu tenho o V1 eficaz. Como é que, através de V1 eficaz, eu consigo chegar no V2 de pico? Aí eu tenho que entrar na relação de espiras. E aí eu tenho dois caminhos. Ou transformo logo o V1 eficaz para valor de pico e entro na relação de espiras para achar o V2 de pico. Ou eu entro logo na relação de espira, acho o V2 eficaz, com o próprio V1 eficaz, e transformo o V2 eficaz para V2 de pico posteriormente. Aí tanto faz. Tá? Eu vou transformar logo o V1 de eficaz para valor de pico. Mas pode ser feito do outro jeito também, tá? Então, V1 de pico vai ser, como a gente viu, o V1 eficaz vezes raiz de 2. Por quê? Porque valor eficaz é VP sobre a raiz de 2. Então, a raiz de 2 que está dividindo passa para lá multiplicando. Então, fica 127 vezes raiz de 2, que dá igual a quase 180. A 179,61 aproximadamente volts. Agora eu vou entrar na relação de espiras. Ó. V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Então, isso vai ficar como 179,61. Veja que eu já botei o valor de pico. Então, aqui é V2 de pico também. Se eu botasse aqui 127, aí embaixo eu ia achar o V2 eficaz, porque 127 é valor eficaz. Igual a N1 sobre N2, que ele já deu ali, que é 20. Então, quem é o V2? É só passar o 20 dividindo, vai ficar 179 dividido por 20. Isso deu aproximadamente 8,98 volts. Pronto. Aí agora é só jogar aqui, ó, para fazer o cálculo
do valor de pico na carga. Você tem que tirar 0,7 que fica no diodo. Então, 8,98 menos 0,7 que fica no diodo vai me dar o que fica na carga, que é 8,28 volts. Agora que eu tenho o valor de pico na carga, Professor, eu só um agora minutinho, jogo licença. aqui. Você pode trocar Então, peguei esse valor, e colocar e tirar a Tainá? Obrigada. Obrigada, pode, Thay. pronto. Então, com o valor de pico no secundário, eu subtraí 0,7, achei o valor de pico na carga. Com o valor de pico na carga, eu substituo aqui, ó, e calculo o VDC de RL. Eu vou fazer aqui embaixo, que fiquei sem espaço. Então, o valor de pico de RL vai ser igual a 8,28 sobre π. Quanto dá isso? 8,28 dividido por π. 2,64 aproximadamente volts. Certo? Então, letra A já foi. Já resolvi a letra A. Agora a letra B. O que é que ele quer na letra B? Eu não sei nem como foi. É 262 porque você usou 3,14. Eu usei o valor de π completo. Raiz quadrada, raiz de 2 também, ó, já usei o valor completo da raiz de 2. Então, essas diferençazinhas não é problemático, não. 264, 262 é praticamente o mesmo resultado, né? Então, não preocupa, não. Por causa de 2 centésimos, a gente não vai brigar. Faz parte do erro de aproximação. Bem, então, o IDC agora, letra B. Então, isso aqui foi letra A. Vamos fazer aqui embaixo a letra B. Eu vou ficar sem espaço, né? A letra B vai ser a corrente na carga. Lembra do triângulozinho que eu falei lá, quem estava acompanhando a aula de atendimento? Ledion, P, R, I. Quem é I? É V sobre R. Então, IDC de RL vai ser o VDC de RL sobre RL. Quem é o VDC? Esse que eu acabei de calcular, 264 sobre 82, que é o valor da resistência da carga. Então, IDC de RL vai ser igual a... Não estou lhe ouvindo direito, não. Daqui deu 0,03214 ampere, que a gente transforma para miliampere, né? Olha aqui a vírgula, 1, 2, 3 casas, fica 32,14 miliampere. Certo? Então, já tenho aí a corrente IDC de RL. Agora a letra B já foi. Agora a letra C, ele quer o I1 de pico. O I1 é aqui no primário, ó. I1, e aqui no secundário é o I2. Lembra que a gente falou da relação entre corrente, relação de corrente no transformador? Se a gente descobrir quem é o I2, a gente entra na relação do transformador e descobre quem é o I1. Só que ele quer de pico. Então, a gente tem que achar o I2 também de pico. Agora, vamos pensar aqui. Se a gente pegar a tensão de pico na carga e dividir pela resistência da carga, a gente tem a corrente de pico aqui na carga.
E note que a corrente no secundário é uma só, porque só existe uma malha para essa corrente percorrer. É como aquele caso das lâmpadas do pisca-pisca, né? Só tem uma corrente única. Aqui também. Então, a corrente de pico na carga é igual a corrente de pico no diodo, que é igual a corrente de pico no secundário. Só que eu não posso pegar a tensão do secundário de pico e dividir pela carga, porque a carga não recebe a tensão inteira. 0,7 fica no diodo. Então, eu tenho que fazer a conta pelo que realmente fica na carga. Então, vamos fazer aqui, ó, letra C. O I2 de pico é igual ao I de o I do diodo de pico, que é igual ao I da carga de pico. Escrever assim, vocês entenderam, né? O I do secundário de pico é igual ao I do diodo de pico, que é igual ao I da carga de pico. Porque está tudo ligado em série, então é uma corrente única para os três. E o I de pico na carga é quanto? É a tensão de pico da carga. Aqui tanto faz, viu, gente? A gente dizer que a tensão da carga de pico ou a tensão de pico da carga é a mesma coisa, tá? A ordem não altera. Dividido pela resistência, que é a lei de Ohm, de novo. I é igual a V sobre R. Né? Então, quem é a tensão de pico na carga? 8,28. Dividido pela resistência, 82. Então, isso dá quanto? 8,28 dividido por 82. Isso vai dar 100. Pronto. Transformando para miliampere, 100,98 miliampere. Eu gosto sempre de botar duas casas decimais. Então, é isso. Deu 0,1 ampere, mas quando transforma para miliampere, considerando as outras casas decimais, fica 100,98 miliampere. Isso é a corrente de pico no secundário. Agora a gente precisa descobrir quem é a corrente de pico no primário, que é o que ele quer. Ó. Aí é relações de espiras. Vou puxar a imagem aqui da Elaine um pouquinho mais para cima, que eu preciso de espaço. Então, vamos fazer aqui, nesse espaço vazio aqui. I1 de pico sobre 2. Não, é I2, né? Que é o contrário. I2 de pico sobre I1 de pico. A relação de corrente é a inversa da relação de tensão. Você tem que inverter aqui. É igual a N1 sobre N2. Ou seja, I2, deixar em miliampere mesmo, 100,98 sobre I1 de pico é igual a N1 sobre N2 que foi dado, é igual a 20. Então, passa o 20 para lá dividindo e passa o I1 de pico para cá subindo, né? Então, fica I1 de pico igual a 100,98 sobre 20. Isso vai dar 5 miliamperes. 5,05, isso, aproximadamente. 5,05 miliampere, aproximadamente, né? Esses valores são tudo aproximados. Entendeu aí? Então, a gente fechou aqui a letra C. Começou aqui embaixo, depois veio para... Vou botar aqui, ó, C1, C2. Começou aqui na C1, terminou aqui na C2, concluiu a letra C aqui. Né? Aqui C1 é o C onde começou, no 1. Depois C2 é o restante da questão. Eu tive que aproveitar o espaço aqui. Agora, deixa eu botar uma lâmina em branco aqui nessa... Como é que eu faço isso? Não está saindo.
Deixa eu inserir uma lâmina para a gente continuar agora o cálculo. Pronto. Aí a gente agora vai fazer valor eficaz na carga, tá vendo? Então, vou botar aqui, letra D. Pegar a canetinha aqui. Valor eficaz da tensão da carga. Vai ser igual a quanto? Veja que a carga sempre tem em mente a forma da onda, senão a gente não consegue calcular corretamente. Qual é a forma de onda de tensão na carga? Meia onda. Ó. A carga do diodo, ela tem tensão de meia onda. Como é que calcula o valor eficaz da meia onda? Vamos lá na tabelinha? Olha aqui, ó, o valor eficaz da meia onda, ó, valor de pico sobre 2. Então, pegar a tensão de pico da carga dividido por 2. Então, é o valor de pico da carga dividido por 2. Se fosse senoide, seria a raiz de 2, mas como é meia onda, é sobre 2. E aí, quanto foi o valor de pico na carga, que a gente calculou aqui, ó? 8,28, tá vendo? O valor de pico da carga é o valor de pico no secundário menos 0,7, deu 8,28. Então, é 8,28 sobre 2. Então, o valor eficaz da tensão na carga... 4,14 volts. 4,14 volts. Isso mesmo. Obrigado, Ademir. Então, a letra D também já foi. Né? Agora, a gente vai fazer ó, a letra E. O que, que ele quer na letra E? I2 eficaz. I2 é secundário. I2 eficaz. Aí a gente tem que ver o que foi que a gente já fez para I2. A gente já fez I2 de pico, tá vendo? I2 de pico. Deu 100,98. Então, deixa eu anotar aqui. I2 de pico deu 100,98. Será que com esse valor de pico eu consigo calcular o valor eficaz? Não seria o caso de só valor de pico sobre raiz de 2. Não. Como é que está a corrente? A corrente não está meia. Senoidal? Não, só tem corrente quando o diodo está conduzindo. Eu não... A corrente está em meia onda, então você tem que calcular, ó, por aqui, ó. É a mesma forma, ó. Então é sobre 2, em vez de ser raiz de 2, é sobre 2. Mas veja que isso é um detalhe Que atrapalha um pouco. Se você não perceber, você erra. Eu ia errar, eu ia botar sobre raiz de 2. Se você olhar lá no secundário, a tensão ela é senoidal. A tensão. Mas a corrente não. Porque só tem corrente quando o diodo conduz. E o diodo só conduz no pico positivo. Então, gráfico de corrente no secundário ó, vai ser isso aqui. Ó. Obrigado, professor. Não. Essa pegadinha é minha obrigação, não tem nada que agradecer. Então, veja, se eu for calcular a tensão eficaz, aí é a tensão de pico sobre raiz de 2. Porque a tensão ela está lá, independente do diodo conduzir ou não, ela está lá, senoidal. Então, é raiz de 2. Mas a corrente não, como a corrente depende do diodo, então, se eu for calcular o valor eficaz da corrente, eu tenho que pegar a corrente de pico sobre 2 e não sobre a raiz de 2. Porque é meia onda a corrente. E aí vai ficar 50,5 miliamperes. Isso. Professor, você pode colocar a Tainá agora, por favor? Sim. Fale aí, Tainá, para aparecer aqui na minha tela.
Oi? Aqui. Foi? Isso. Pronto, já foi. Entendeu, gente? Então, ó, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando você vai olhar uma tomada que não tem nada ligada, tem tensão, mas não tem corrente, porque você não ligou nada. Só vai ter corrente quando você ligar alguma coisa na tomada. E se essa alguma coisa tiver um diodo, o diodo só vai deixar passar corrente na metade do ciclo, na outra metade ele não deixa. Então, Se a tiver corrente diodo, só tira a onda. fica só metade. Então, se tiver ligado, aí sim que seria a raiz sobre 2. É, exato. É. Ah, beleza, entendi, professor. Obrigado. Entendeu? Então, ó, a corrente no secundário, ela vai ser a corrente de pico e 2 de pico sobre 2, tá? Primeira vista, você pode pensar que é raiz de 2, mas não é, porque a corrente, mesmo estando no secundário, só depende do diodo, ela só vai ter corrente quando o diodo estiver conduzindo. Então, isso daria 100,98 sobre 2, que é igual a 50, 5 miliamperes. aproximadamente 5, né? Que é 4,9 miliamperes. Pronto. E aí, para fechar o exemplo, ele pediu a frequência do secundário, V2. Você já foi fazer a letra F, a frequência em V2, no secundário. Note que ele deu a frequência no primário, ó, 60 Hz. Então, qual é a frequência no secundário? A frequência de V2. Vamos observar aqui a forma de onda. Ó, primária é essa que está em azul, que é V1. E secundária é essa vermelha escuro, que é V2, tá vendo? Elas são iguais em termos de tempo, ó. Tem o mesmo período. Ela evolui igualmente, ó. O pico positivo tem o mesmo espaço de tempo que o pico positivo da azul e da vermelha, primário e secundário. O negativo também, ó, tudo igual. Então, o período no primário é igual ao período no secundário. Não tem diferença nenhuma. Então, se os períodos são iguais, a frequência também. Então, a frequência do secundário é igual à frequência no primário, que é igual a 60 Hz. Que foi dada na questão que a frequência era 60 Hz. Certo? Então, está lá 60 Hz. Se fosse pedido período no secundário, período secundário é igual ao período no primário, que é igual a quanto? 1 sobre 60. E dá 0,0166, uma dízima, que aproximando aí para aqui é segundos, a transformando aí dá 16,67 aproximadamente milissegundos. Não é metro por segundo, não, viu? É milissegundos. Metros por segundo é outra coisa, já é velocidade. Eu tenho uns alunos que gostam de atrapalhar, e aí bota na hora de responder aqui, ó, em vez de milissegundo, bota assim, metros por segundo. Aí tem nada a ver, né, gente? Então não é isso, não, é milissegundo. Metros por segundo já é velocidade. Milissegundo é tempo. Ok?